Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota, baleado durante um patrulhamento em Guarujá. O secretário de Segurança Pública do Estado voltou a defender a operação policial. O suspeito se apresentou na delegacia em Santos, junto com um advogado. Cauã Jason da Silva já estava com a prisão decretada e foi levado para a cadeia. Hoje passou por audiência de custódia e segue preso. Cauã é irmão de Erickson David da Silva, preso no fim de semana e, segundo a polícia, autor do disparo que matou o soldado da Rota Patrick Bastos Reis na semana passada. Cauã costumava publicar nas redes sociais a rotina do tráfico de drogas. Cauã Jason morava na comunidade Vila Zilda, onde o policial da Rota foi baleado aqui em Guarujá. De acordo com a investigação, ele usava rádio comunicador para avisar a outros criminosos quando a polícia se aproximava. Além dos dois irmãos, um terceiro suspeito de participação no crime também está preso. Com isso, os policiais consideram que a investigação sobre o assassinato do PM Patrick Reis está concluída. O que a Polícia Civil tem nesse momento? Nós temos a certeza que os três estavam lá no momento dos disparos. Cabe à investigação definir e individualizar a participação de cada um nesse evento. Os dois policiais militares baleados por criminosos na terça-feira em Santos continuam internados e fora de perigo. A operação policial em comunidades da Baixada Santista prossegue. Há reforço de efetivo em toda a região. Em Santos, policiais patrulharam o Morro do Tetel. Ao menos 16 suspeitos foram mortos e 58 presos. Quase 400 quilos de drogas foram apreendidos. Hoje, a Defensoria Pública de São Paulo pediu a interrupção imediata da operação. A promotoria solicitou acesso às imagens gravadas pelas câmeras acopladas às fardas dos policiais envolvidos nas ações. Em Brasília, o secretário da Segurança Pública voltou a defender a ação dos policiais. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. 10 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em uma mega operação policial no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação tinha o objetivo de frustrar um encontro entre chefes de uma facção criminosa. Caçambas de lixo com fogo foram espalhadas pelos traficantes nos principais acessos ao Complexo da Penha. Tudo para impedir o avanço de policiais civis e militares. Ainda era madrugada quando os moradores da comunidade acordaram com o tiroteio. As escolas também foram afetadas. 16 unidades municipais com mais de 3.000 alunos não puderam funcionar hoje. A operação tinha o objetivo de prender os chefes do tráfico de drogas da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O setor de inteligência da polícia descobriu que haveria uma reunião entre os criminosos no Complexo da Penha. A reunião da cúpula acabou frustrada. Segundo a polícia, entre os mortos estavam 2 homens que comandavam o tráfico em outras comunidades. Um deles, Carlos Henrique da Silva Brandão, conhecido como do Leme, chefe do tráfico no Morro da Chatuba, que costumava ostentar joias e armas nas redes sociais. Esses criminosos traçavam planos de invasões de comunidades, de aumento de roubos de veículos, de aumento de roubo de carga. São exatamente os mesmos atores que são responsáveis por esse grande caos que acontece diariamente e tanto incomoda a sociedade. Este hospital recebeu os feridos. Um deles, um policial militar do Batalhão de Operações Especiais, baleado na barriga. O estado de saúde dele é estável. Mototaxistas foram flagrados pelo helicóptero da Record TV no alto do morro. Segundo a polícia, mais uma estratégia usada pelos traficantes para dificultar a operação. Os criminosos determinaram que vários mototaxistas que atuam naquela região se deslocassem à região de mata para fazer uma manifestação e uma movimentação, que dificultou efetivamente a continuidade das nossas ações na região de mata. Fuzis, munição e granadas foram apreendidos durante a operação. De acordo com as polícias civil e militar,
Todos os baleados, com exceção do PM, eram suspeitos e participaram dos confrontos. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no gabinete de Carla Zambelli, na Câmara. Hacker investigado na mesma operação é preso no interior de São Paulo. Banco Central faz primeiro corte na taxa básica de juros em 3 anos. Exclusivo, Jornal da Record revela esquema de venda de anabolizantes comandado por influenciadores digitais. Na série especial, o trabalho do Exército para impedir o tráfico de pessoas na fronteira da Amazônia. Oferecimento: Bradesco, não anote senhas no seu celular. Nem mesmo a antena de proteção instalada na moto foi capaz de evitar a morte de um homem atingido por uma linha cortante de pipa no Rio de Janeiro. O uso do cerol ou linha chilena é proibido por lei, mas difícil de ser combatido. Em vez da comemoração, a dor do luto. Amanhã ele completaria 26 anos, estava alegre, porque ele ia fazer uma festa, estava tudo já pago, um salãozinho. Wagner perdeu o filho, o motociclista Fabrício Barros. O jovem teve o pescoço cortado por uma linha chilena ao passar de moto por uma das principais vias expressas do Rio, a linha amarela. Ele levava uma passageira, que ficou ferida, mas sobreviveu. Mesmo com uma antena de proteção para evitar linhas de pipa, Fabrício não conseguiu escapar. Só este ano, mais de 200 denúncias sobre o uso, venda e fabricação desse tipo de material cortante foram registradas no Rio de Janeiro. É importante ressaltar que o uso dessas linhas é considerado crime. Se você presenciar o uso dessas linhas, se afaste do local e acione o quanto antes as autoridades. Segundo a concessionária que administra a via onde o motociclista perdeu a vida, este ano, outras 6 pessoas sofreram acidentes pelo mesmo motivo. Nos casos relatados, todas sobreviveram. Agora só vai deixar lembrança para nós por causa de uma imprudência, não só daquele que solta, mas aquele que vende. A busca do corpo perfeito leva pessoas a correrem riscos. Desde abril deste ano, o Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de esteroides e anabolizantes para fins estéticos e esportivos. Mesmo assim, nas redes sociais, influenciadores recomendam e até indicam a venda de medicamentos proibidos. Se a prática regular de atividade física é normalmente uma aliada da saúde, a busca por um corpo perfeito muitas vezes acaba jogando contra o bem-estar. Uma pesquisa recente constatou que quase metade dos brasileiros faz exercícios físicos e 2 em cada 10 mantém essas atividades todos os dias. Mas nessa rotina, qual será o peso da estética? A gente diz que é por causa de saúde, mas 80% é por causa da estética. Malhar não é algo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas eu tô aqui realmente acho por uma questão mais estética mesmo. O corpo perfeito sempre foi cultuado nas artes, nos cinemas e agora nas redes sociais. São milhares de postagens que dão dicas, mostram a evolução, mas que também podem influenciar pessoas a terem comportamentos perigosos para conseguir um corpo considerado mais bonito. Eu vejo mais como uma meta. Eu busco, assim, pessoas que eu gostaria de ter o corpo assim, mais pelo músculo e a definição, e eu fico tipo, nossa, tá bom, essa é a minha meta e eu vou trabalhar para alcançar isso. A nutricionista e influenciadora digital Natália é apaixonada por atividade física. De treinamentos a dicas de saúde, tudo é registrado pelo celular. Depois de uma gravidez em 2018, ela começou a fazer crossfit. Mesmo com exercícios regulares e uma alimentação saudável, ela não estava satisfeita com o corpo e começou a usar um anabolizante que foi prescrito por um endocrinologista. Eu queria ganhar massa e performance. Saí de 49 para 56 quilos. Ganhei bastante massa muscular, a maior parte de massa e não de gordura.
E principalmente nos treinos, né? Fui ganhando resistência. Empolgada com a melhora no desempenho, Natália passou a tomar um outro anabolizante, a boldenona, de uso veterinário, indicado para cavalos. O uso em seres humanos é proibido e pode desencadear muitos problemas de saúde. Esse esteroide pode provocar aumento da agressividade e do colesterol ruim, hipertensão e o desenvolvimento de câncer de fígado e próstata. Muitos fisiculturistas, atletas fazem uso dele por conta dos ganhos, que é um ganho mais limpo de massa muscular, de força. Não demorou para ela sofrer os efeitos colaterais. Eu sou extremamente vaidosa, né? E ver o meu cabelo cair, ficar mais ralo, a minha pele estava feia, então eu falo, era uma faca de dois gumes. Eu pensava, eu tô forte, eu tô no crossfit, eu tô com um corpo legal, mas em compensação, outras coisas que para mim são essenciais, né? Questão de beleza, não estavam acompanhando a minha satisfação. Mesmo com todos os danos, Natália não se arrepende. Você se arrepende de ter usado? Não. Eu tive uma satisfação e uma evolução no CrossFit. Uma satisfação tanto estética quanto de performance. Então, eu não me arrependo. Em sua rede social, com mais de 80 mil seguidores, ela recebe muitas perguntas sobre o uso de hormônios. Hoje, ela não indica. Então não adianta nada, a estética, você tá com um corpo legal e por dentro você acabar agredindo o corpo, né? Influenciadores digitais podem responder judicialmente por fazer publicidade de medicamentos com prescrição. Então tu começa com pouco, 250 miligramas na semana, 8 a 10 semanas, ponto final. Esse tipo de produto só pode ser divulgado por profissionais habilitados para receitar os remédios, como médicos, dentistas e farmacêuticos. O caso dos anabolizantes é ainda mais grave porque desde abril deste ano, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso com finalidade estética e de melhoria do desempenho esportivo. Ou seja, esses produtos só podem ser usados para tratamento de saúde comprovado. Aline é endocrinologista e se assusta com a quantidade de pacientes que a procuram querendo tomar esses medicamentos. É assustadora a quantidade de gente que vem, assim. Digo assim, mais ou menos 20% do pessoal que vem para isso. E a maioria das vezes a gente vem e tenta aconselhar, não fazer o uso, e não adianta, eles acabam saindo e vão para algum outro profissional que acaba prescrevendo. A médica alerta ainda para uma prática que vem se tornando comum nos consultórios, o uso do chamado chip da beleza. Ele é implantado no corpo e durante 6 meses ou até 1 ano solta no organismo diversas substâncias como hormônios e esteroides. A promessa é de ganho de massa muscular, aumento da disposição e também deixaria os cabelos e a pele melhores. Mas, segundo a Anvisa, o produto não apresenta evidências científicas que comprovem a eficácia e proibiu o uso no Brasil. Antigamente a gente via muito mais mulher, agora está vindo bastante homem. Eles põem doses cavalares de uso de anabolizantes lá dentro, né? E a maioria das vezes, quando o paciente vem no teu consultório, você pergunta o que tem nesse chip e a maioria não sabe responder. A Polícia Federal prendeu um suspeito de comandar um esquema de venda de notas falsas em Rio Verde, Goiás. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Maurilândia. Além das cédulas, os criminosos falsificavam cartões de crédito e carteiras de habilitação. Uma carreta pegou fogo após um acidente envolvendo outros 2 veículos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A estrada precisou ser interditada para que os bombeiros pudessem controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. 6 suspeitos de participação na morte de um torcedor do Santa Cruz em maio foram presos na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Lucas Gabriel, de 21 anos, seguia para o estádio do Arruda quando o ônibus em que estava foi atacado por uma torcida organizada rival. A Polícia Federal fez buscas hoje nos endereços da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela é investigada por suposto envolvimento em uma invasão hacker ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça.
Os agentes da Polícia Federal foram ao apartamento e ao gabinete da deputada Carla Zambelli, em Brasília. Por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, os policiais apreenderam armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, além do passaporte da parlamentar. Zambelli é suspeita de ter contratado o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça em janeiro. Walter foi preso hoje. Ele teria inserido alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. Um dos mandados de prisão incluía o próprio ministro Alexandre de Moraes. O hacker também teria participado de um plano junto com a deputada para fraudar as urnas eletrônicas nas eleições do ano passado. Na decisão que autorizou a operação de hoje, Moraes cita um depoimento de Walter Delgatti Neto à Polícia Federal. O hacker afirmou que se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e que foi questionado por ele se seria possível invadir uma urna eletrônica. Mas que isso não foi adiante, porque o acesso só poderia ser feito na sede do tribunal e Delgatti não poderia ir até lá pessoalmente. Fontes ligadas à investigação confirmaram que Bolsonaro deverá ser intimado nos próximos dias para prestar depoimento sobre a eventual participação no caso. A deputada Carla Zambelli disse que é inocente, mas confirmou que fez pagamentos a Walter Delgatti. Os pagamentos são de novembro, né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site. E como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Walter Delgatti Neto ficou conhecido como o hacker que invadiu o aplicativo de mensagens dos integrantes da Operação Lava Jato. Antes, ele já havia sido preso por outros crimes. Até a prisão de Walter Delgatti Neto na manhã dessa quarta-feira, foram 6 meses de investigação da Polícia Federal para identificar o responsável por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que monitora todas as ordens de prisão no país. Walter foi preso em Araraquara, a 250 quilômetros da capital São Paulo. Walter Delgatti Neto é apontado pela Polícia Federal como sendo o hacker que invadiu telefones celulares de integrantes da Operação Lava Jato, episódio que ficou conhecido como Vaza Jato, porque revelou de forma ilegal as conversas que o juiz Sérgio Moro mantinha com os procuradores de Curitiba. As mensagens hackeadas serviram de base para o Supremo Tribunal Federal anular os processos da operação contra políticos e empresas acusadas de corrupção. Esse não foi o único caso criminal envolvendo Walter. Em 2015, ele foi preso por se passar por um delegado para evitar a prisão por porte ilegal de armas. Em 2017, foi preso por 3 crimes: tráfico de drogas, falsificação de documento e estelionato. Em junho desse ano, voltou a ser preso por descumprir medidas judiciais. Walter Delgatti Neto foi preso em casa. Com ele, os policiais apreenderam celulares e computadores, que vão ser periciados. Ele já passou por audiência de custódia e ainda esta semana deverá ser transferido para Brasília. Delgatti também vai responder por outras acusações, como a tentativa de invadir o e-mail, o celular e outras contas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nós entramos em contato com o advogado de Walter Delgatti Neto, mas ele disse que não poderia gravar entrevista por estar envolvido na audiência de custódia e na transferência do cliente pela Polícia Federal. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu hoje a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Essa foi a primeira queda da Selic em 3 anos. Depois de 2 dias de reuniões, o resultado foi dentro da margem esperada. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu em 0,5 ponto percentual a Selic. A taxa básica de juros da nossa economia passou de 13,75% ao ano para 13,25%. A Selic estava no maior nível desde janeiro de 2017. A decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros da nossa economia é baseada principalmente nas quedas da inflação e das projeções, que estimam menos pressões sobre os preços nos próximos meses. Apesar da diminuição,
o Brasil continua com a maior taxa real de juros do mundo. Mais cedo, antes da decisão do Copom, o presidente Lula participou de um café da manhã com jornalistas estrangeiros e voltou a atacar as decisões do Banco Central. O presidente reclamou que o corte nos juros deveria ter começado 3 reuniões atrás. Lula também criticou outra vez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. O Comitê de Política Monetária é formado por 9 integrantes. Campos Neto não toma a decisão sozinho. O voto da maioria prevalece. 5 integrantes, inclusive Campos Neto, votaram por uma redução de 0,5 ponto, enquanto 4 votaram por uma redução de 0,25. Essa reunião do Copom foi a primeira com as presenças de 2 indicados pelo atual governo, Gabriel Galípolo na diretoria de política monetária e Ailton Aquino na diretoria de fiscalização. No início da noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a redução. Isso vai ajudar muito nas expectativas. Eu tenho completa segurança de que nós não estamos facilitando em nada o combate à inflação. Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal e com o ajuste que está sendo feito, que se tornará mais fácil. Para especialistas, a redução da taxa básica de juros deve impulsionar a economia, gerar mais empregos e aquecer o consumo dos brasileiros. Antes mesmo da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, analistas de economia já tinham certeza de que a taxa básica de juros cairia. A dúvida era de quanto seria a redução. Ainda sem o resultado da reunião, a Bolsa de Valores fechou o pregão em baixa, de 0,32%. E o dólar terminou o dia em alta, a R$ 4,80. Para este economista, o corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic indicou como será o ritmo de redução dos juros pelo Banco Central. Se a gente pega as inflações parciais aqui dos últimos meses, a gente chegou até a ter deflação, conforme o índice que a gente analisa. Então, como rapidamente o Banco Central conseguiu trazer a expectativa de inflação próximo do que seria a meta, isso já cria condições favoráveis para um corte mais agressivo das taxas de juros. Já fazia um ano que a taxa básica de juros estava em 13,75%, o maior patamar no ciclo de alta que começou em meio à pandemia, no início de 2021. Na época, quando o consumo voltou a crescer, a inflação acelerou e o Banco Central agiu para reduzir a oferta de crédito na economia e assim segurar a disparada generalizada de preços. Em agosto de 2020, a taxa Selic era a menor da história, 2% ao ano, e ficou assim até a reunião do Copom em março de 2021, quando houve um aumento de 0,75 ponto percentual. Daí para frente, para combater a inflação, o Banco Central continuou elevando a Selic até chegar a 13,75 em agosto do ano passado, taxa que tinha permanecido até hoje. Para este professor de economia, a redução deveria ter começado mais cedo. Com juros mais altos, as pessoas têm menos condição de financiar bens de consumo duráveis. A tendência de juros já deveria ser de declinar desde meados do semestre passado. Para os analistas, a taxa básica de juros deve continuar em queda nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o que vai criar condições para a economia melhorar. Uma redução da Selic tem um papel de, no longo prazo, tornar mais baratos os empréstimos, o que vão facilitar não só o consumo, mas também os investimentos por parte das empresas. Com os juros mais baixos, o que a gente está dizendo é o país está preocupado em gerar emprego. O tempo seco aumenta o calor pelo Brasil. Cuiabá enfrenta a semana mais quente do ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid.
Tudo bem? Boa noite. Há quanto tempo não chove para valer em Mato Grosso? Olha, há mais de 100 dias no sul do estado, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. A situação é ainda pior em municípios entre Goiás e Minas Gerais, sem nada de chuva há 150 dias. Neste momento, temos instabilidades apenas no extremo norte do país. A quinta-feira aumenta a conta da estiagem. Mais um dia seco na maior parte do Brasil. Apenas no litoral do Nordeste, no extremo norte e nessa pontinha aqui do Rio Grande do Sul é que há previsão de pancadas rápidas. Em Curitiba, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro e em Fortaleza, faz até 32. Em Brasília, 30. Em Maceió, 29. E 34 em Manaus. No Rio Grande do Sul, uma frente fria passa pelo oceano e deixa a temperatura mais baixa. Pode até chover fraco em Porto Alegre. E à tarde, faz 20 graus. Cuiabá segue com um calor de 38. Em São Paulo, máxima de 28. Em Natal, chuva e sol com até 29 graus. No Tempo Delivery, o Elimar quer saber quando vai chover em Caldas Novas, Goiás. Puxa vida, Elimar, é o seguinte, olha, melhor você não contar com chuva tão cedo, tá? A previsão indica tempo seco até o fim de agosto. Nesta quinta, calor de 32 graus. Na sexta faz 33 e no sábado até 34. Agora a gente atende o Valmir, que é de Campo Herê, que fica no oeste de Santa Catarina. Vamos lá. Valmir, boa noite. A frente fria que passa pelo oceano não tem força para provocar chuva na sua região. Na quinta e na sexta, máxima de 22 graus. No sábado cai um pouquinho, até 21. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Olha, ao menos uma pessoa morreu após um tufão atingir o sul do Japão. O tufão passou pela ilha de Okinawa e deixou mais de 210 mil pessoas sem energia elétrica. Casas e carros foram danificados. As rajadas de vento chegaram a quase 200 km por hora. O tufão segue para a China, que enfrenta as piores tempestades em 140 anos. Ao menos 20 chineses morreram. A Ásia também sofre com altas temperaturas. Na Coreia do Sul, 16 pessoas morreram desde maio por conta do calor intenso. No oeste do Japão e na capital, Tóquio, há alerta de insolação. Pelo menos 2 idosos morreram enquanto os termômetros passavam dos 38 graus Celsius. O Papa Francisco desembarcou hoje em Lisboa em meio a uma onda de protestos. O governo português usou dinheiro público na organização de um evento religioso, enquanto o país vive uma crise financeira. O líder do Vaticano ainda enfrenta a pressão para punir membros da igreja em casos de abusos sexuais. No trajeto do Papa, cartazes foram colocados em diferentes pontos da capital. Aqui, a frase escrita em inglês lembra as quase 5.000 crianças abusadas sexualmente pela Igreja Católica em Portugal. Cada uma das vítimas é representada por um ponto vermelho. Os cartazes foram financiados por cerca de 200 portugueses que se reuniram a partir das redes sociais. Antes do final do dia, um dos cartazes foi retirado do local. Segundo integrantes do grupo que preferem não se identificar, é um protesto silencioso contra o descaso da igreja perante os crimes sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica e que foram revelados por uma comissão independente. Menos papas, mais casas. Em uma das principais avenidas do centro de Lisboa, os protestos são contra os gastos milionários com o evento católico aqui em Portugal. O país vive uma crise na habitação com o aumento do preço das casas. Além disso, o governo ainda ofereceu regalias ao Papa. A imprensa portuguesa revelou um contrato para a aquisição de uma caixa personalizada de vinho para o Papa Francisco. A compra foi feita no Instituto do Vinho, no valor de 3.500 euros, ou seja, R$ 18.400. E usar o dinheiro para uma festa de um grupo em particular, em vez de em prol de todos os portugueses. O Papa Francisco desembarcou em Lisboa nesta quarta-feira em uma cadeira de rodas.
Ele foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. Mas nas ruas, a recepção ao chefe de Estado do Vaticano foi marcada pelo protesto dos agentes de segurança que se reuniram em frente ao Palácio de Belém, a sede do governo. Durante toda a semana da chamada Jornada Mundial da Juventude, os policiais vão seguir o Papa com manifestações por melhores condições de trabalho e aumento salarial. A cada dia que passa, temos cada vez mais problemas, temos cada vez menos polícias, porque profissional e salarialmente estamos a ser completamente esquecidos. Veja a seguir. Projeto de lei pode tirar bicicletas elétricas das ciclovias cariocas. Congresso espera troca em ministérios para avançar em pautas de interesse do governo. Exército Brasileiro fiscaliza áreas de fronteira para combater crimes na Amazônia. Criminosos gastam menos de 1 minuto para furtar peças de carro de luxo em São Paulo. Os produtos são vendidos no mercado paralelo. Alguns itens chegam a custar R$30 mil. Este homem foi preso em flagrante suspeito de furtar peças de carros estacionados nesta rua da Zona Leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele fingia ser motoboy. Com ele foram encontrados faróis de milha, 2 sensores de aproximação e emblemas de 5 veículos de luxo. A justiça determinou que o suspeito responda por furto e associação criminosa em liberdade. A defesa dele não foi encontrada. Ele tinha uma missão até 6 horas da tarde, que era subtrair o emblema de uma outra marca de luxo. Não é uma pessoa só envolvida, são várias, com várias contas na internet negociando essas mercadorias. Os criminosos agem rapidamente. Nesta imagem, um motociclista observa um carro importado que está estacionado. Ele dá meia volta e para bem em frente ao veículo. Ele tem pressa, nem desce da moto. Em poucos segundos arranca um dos faróis. Ninguém na rua percebe o furto. E o criminoso foge com a peça avaliada em R$30 mil. Toda a ação durou 30 segundos. Eduardo é dono de uma oficina mecânica e costuma receber clientes que foram vítimas desse tipo de furto. O maior susto que eles tomam é quando eles vão saber quanto é que custa essa peça, às vezes de valores altíssimos. Faróis, espelhos retrovisores, câmeras, que vai ali em algumas partes do carro também são muito furtadas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, entre abril e junho, houve 1.318 furtos de peças de veículos em todo o estado. São, em média, 14 casos por dia. Equipamentos oferecidos no mercado paralelo, geralmente revendidos pela internet. É grande a demanda por peças como sensores de distância, câmeras e faróis. Não é difícil encontrar em vários sites os materiais com valores bem abaixo do mercado. As peças são vendidas sem nota fiscal. Na verdade, elas são vendidas como peças novas, mas elas são subtraídas dos carros das próprias vítimas. Quando você não compra deles na internet, você corta esse ciclo vicioso que eles vão furtar e eles sabem que alguém vai comprar. Um projeto de lei quer tirar as bicicletas elétricas das ciclovias do Rio de Janeiro. A medida busca reduzir o número de acidentes na orla, mas pode pôr em risco os ciclistas ao lado dos carros. A prefeitura tem 15 dias para sancionar o projeto. Rafael vai todos os dias para o trabalho de bicicleta elétrica. Ele prefere ir pelas ciclovias e ciclofaixas. Onde existe uma infraestrutura cicloviária que garante mais ainda a minha integridade e a minha segurança, é claro que eu vou utilizá-la. Mas ele pode ter que mudar a rota se a Prefeitura do Rio aprovar uma nova lei que vai proibir meios de transportes motorizados de circularem nas ciclovias. O projeto foi aprovado esta semana na Câmara dos Vereadores por 33 votos a 1. Na prática, se tiver motor, seja elétrico ou a combustão, as bicicletas vão ter que ir para a pista, junto com os veículos maiores. O projeto prevê que quem descumprir a nova regra terá que pagar uma multa de R$1.000.
O texto ainda determina que a prefeitura faça a regulamentação da norma e defina como será feita a fiscalização. Imagina você colocar toda essa população que utiliza a bicicleta, e principalmente bicicletas elétricas, justamente no olho do furacão, no meio da rua, né, com essa violência toda do carro. Vai ser impraticável. Pelo Conselho Nacional de Trânsito, as bicicletas elétricas são aquelas que funcionam somente quando o condutor também precisa pedalar. A velocidade máxima permitida é de 32 km por hora. Entre a população, há quem defenda que elas saiam das ciclovias. Elas atingem uma velocidade enorme dentro da ciclovia, coisa que eles deveriam andar na rodovia, não na ciclovia. Eu já vi pessoas sendo atropeladas aqui, andando numa velocidade enorme. Vai passar uma aqui agora, atrás de mim, ó. Então acho isso horrível. O projeto ainda depende da sanção do prefeito. Só falta mesmo a noção de andar na mão. Eu acho que se tivesse esse mínimo, ficaria tudo certo. O governo conta com votações importantes para os próximos dias no Congresso, mas o compasso é de espera entre os líderes do chamado Centrão, que nos bastidores pressionam por trocas nos ministérios. Então vamos com o nosso time lá em Brasília. Assunto para Luiz Fara Monteiro, que tem todos os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Boa noite para você, Cris, para o Celso e para você que acompanha o JR. Esperava-se um retorno a todo vapor, mas não foi bem o que aconteceu. A volta do recesso no Congresso Nacional começou em marcha lenta e a expectativa é de que os trabalhos só engatem na semana que vem. O governo esperava que o arcabouço fiscal já estivesse pronto para ser votado, mas a demora na escolha para a troca de ministros freou a boa vontade de líderes do Centrão, que aguardam assumir pastas na esplanada. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na Câmara dos Deputados. Ele conversou com o presidente da Casa, Arthur Lira, sobre o andamento da nova regra de teto de gastos do governo. Provavelmente ele deve chamar uma reunião com os líderes para discutirmos os dois projetos, o da Câmara e o do Senado, falarmos com o relator da Câmara, que vai levar a plenário a palavra final, depois de ouvir a todos as ponderações, as reivindicações, e nós devemos ter aí nos próximos dias o arcabouço votado. Talvez na semana que vem ainda, mas ele não se comprometeu com prazo, porque precisa reunir os líderes. No Planalto, o governo lançou um programa de pesca artesanal que vai beneficiar mais de 1 milhão de pescadores. Mais cedo, o presidente Lula se encontrou com jornalistas estrangeiros. Ele defendeu que a Argentina, a Arábia Saudita e Emirados Árabes entrem no BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente também criticou a falta de ação do Conselho de Segurança da ONU em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que o Brasil tem um papel importante na negociação pela paz. O Brasil está naquele rol de países que está tentando procurar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz. Por enquanto, a gente não tem ouvido nem do Zelensky e nem do Putin a ideia de que nós vamos parar e vamos negociar. Por enquanto, os dois estão naquela fase que eu vou ganhar, sabe? E enquanto isso, as pessoas estão morrendo, o tiroteio continua acontecendo, e isso é muito ruim para o desenvolvimento do ser humano, sobretudo os mais necessitados, que precisam de dinheiro para que os investimentos gerem qualidade de vida para eles. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Para o ministro, a quantidade permitida seria entre 25 e 60 gramas da droga. Agora, o placar do julgamento está em 4-0. Outros 7 ministros ainda precisam votar. O julgamento foi adiado e ainda não tem data para ser retomado. Você acompanhou as principais notícias aqui de Brasília. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir, violência já deixou 16 mil alunos sem aula este ano em Salvador.
Ex-presidente Donald Trump é esperado nesta quinta em Washington para ser formalmente incriminado pela Justiça Federal Americana. Na série especial, a patrulha do Exército Brasileiro para evitar a ação de garimpeiros na selva amazônica. Oito pessoas foram presas numa operação contra suspeitos de envolvimento em assassinatos e tentativas de homicídio no Rio Grande do Sul. De acordo com a investigação, o grupo controla o tráfico de drogas numa região de Porto Alegre e foi responsável por um ataque contra policiais civis. Foram 27 ordens judiciais entre mandados de prisão e de busca e apreensão em Porto Alegre e outras 3 cidades da região metropolitana. Em um dos endereços, num bairro nobre da capital, os agentes apreenderam 2 armas e munição e ainda encontraram R$50 mil em espécie. A polícia acredita que o valor foi arrecadado com o tráfico de drogas. O dono da casa e a esposa dele foram presos. Quase 80% dos homicídios que acontecem no Brasil têm ligação com o crime organizado, principalmente com o tráfico de armas e drogas. Portanto, segundo a polícia, combater esses crimes é uma forma de reduzir também as mortes violentas. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados quase 40 mil homicídios no país. Quase 2 mil assassinatos aconteceram no Rio Grande do Sul. São 5 ocorrências por dia em média no estado. A operação de hoje foi desencadeada após um ataque a tiros contra uma viatura da Polícia Civil no mês passado. O autor dos disparos foi baleado e morreu. O grupo também está envolvido em um triplo homicídio ocorrido na mesma região. A rotina de violência na região central de Salvador impede que 3 escolas públicas retomem as aulas, prejudicando centenas de alunos. Este ano, cerca de 16 mil estudantes da capital baiana foram prejudicados pelo mesmo motivo. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto perdeu as contas de quantas vezes o filho de 6 anos já ficou fora da sala de aula. Ele está sem estudar até hoje. Eu trabalho, só que eu tenho que faltar trabalho para ficar com ele. As 3 escolas fechadas ficam em um bairro da região central da capital baiana, onde os tiroteios têm sido recorrentes desde o início da semana. Só aqui, 4 suspeitos morreram em confronto com a polícia. Como é que a criança vai aprender? Eu quero saber. Ontem era para ter aula, não teve aula, essas crianças vão ficar na rua? Essa rotina tem se tornado comum também em outros bairros de Salvador. 20 suspeitos morreram durante ações policiais nos últimos 5 dias. Só este ano, em toda a cidade, 47 escolas municipais fecharam as portas e pelo menos 16 mil alunos foram prejudicados diretamente por causa da violência. No Rio de Janeiro, o cenário se repete. O número de escolas fechadas no primeiro semestre desse ano já é maior do que em todo o ano passado. Somando o número de alunos que ficaram sem aula só no Rio e em Salvador, são cerca de 180 mil estudantes prejudicados. Essa questão da violência, o medo, o emocional interfere sim neste processo e às vezes a gente encontra crianças, pessoas em formação que não conseguem dar respostas, não só para a escola, mas para a vida. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que o policiamento foi reforçado nos bairros afetados para garantir a segurança da população. A Rússia realizou um ataque com drones à região portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. O ataque provocou um incêndio numa instalação de armazenamento e transporte de grãos. A região tem sido alvo de bombardeios desde 17 de julho, quando a Rússia suspendeu o acordo que permitia o transporte de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Não há relato de vítimas. Em Odessa e Kiev, 23 drones russos foram interceptados durante a madrugada. Ninguém ficou ferido. O ex-presidente Donald Trump vai a Washington amanhã para ser formalmente denunciado pela Justiça Federal. O republicano enfrenta acusações relacionadas à invasão do Capitólio em janeiro de 2021. O prédio da corte, na capital Washington, já está preparado para receber Donald Trump. O promotor que investiga o caso alega que Trump incentivou manifestantes a invadirem a sede do Congresso americano
em 6 de janeiro de 2021, depois da vitória de Joe Biden. Trump vai responder por conspiração contra os Estados Unidos, obstrução do processo eleitoral, além de dificultar a transição de poder e impedir o direito ao voto no país. Este é o terceiro processo em que o ex-presidente se torna réu. Trump já havia sido indiciado por reter arquivos confidenciais e falsificar documentos para esconder pagamentos secretos feitos a uma atriz de filmes adultos. Ao contrário dos anteriores, este é o primeiro inquérito sobre o período em que Trump era presidente. O republicano ainda está na mira da Justiça da Geórgia, que o investiga por supostamente tentar reverter a vitória de Biden no estado. Longe dos tribunais, o republicano segue como favorito do partido nas pesquisas para a próxima eleição. Ele nega todas as acusações e diz ser vítima de perseguição política. A Justiça Espanhola formalizou hoje a acusação contra o jogador Daniel Alves. Ele se tornou réu por agressão sexual contra uma jovem de 23 anos. Daniel Alves foi comunicado formalmente da acusação. De acordo com o advogado dele, o jogador discordou da medida, mas disse que não vai recorrer porque quer acelerar o processo. O julgamento ainda não tem data definida. Até lá, Daniel Alves seguirá preso. O lateral é acusado de ter estuprado uma mulher numa boate de Barcelona. Se condenado, pode pegar até 12 anos de prisão. Na última década, a extração de ouro avançou pela floresta amazônica da Guiana Francesa. O governo local calcula que existam cerca de 500 garimpos ilegais na região. Como consequência, a fronteira do Brasil com o território vizinho se tornou rota do tráfico de pessoas. Um desafio para as autoridades que tentam impedir a travessia irregular de brasileiros em busca do enriquecimento, mas que acabam nas mãos de criminosos. Início da manhã. A missão é compartilhada com a tropa. Missão! Selva! Realizar uma patrulha fluvial no rio Oiapoque. Aqui funciona a Companhia de Fronteira do Exército Brasileiro em Clevelândia do Norte, no Amapá. Hoje o objetivo é fiscalizar as embarcações que navegam pelas águas do rio Oiapoque. Rio que divide o Brasil e a Guiana Francesa, território que pertence à França e tem cerca de 300 mil habitantes. Os militares se preparam. A patrulha blindada vai à frente. Subimos o rio margeado pela vegetação amazônica. Nessa região de fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, os crimes mais comuns giram em torno dos garimpos ilegais. Por isso que toda essa faixa de extensão ao longo do rio é monitorada pelo Exército. A gente vê muito aqui criminalidade em relação ao uso de drogas ilegais. O pessoal que vive do garimpo ilegal utilizam muita droga. Fora isso, o consumo indevido dos animais, né? Muita caça, além do necessário. Então começa a entrar no crime de biopirataria também. Parte do lado brasileiro da fronteira é rodeada pela floresta amazônica, área muito explorada por garimpeiros ilegais que desmatam em busca de ouro. Neste flagrante, os garimpeiros fugiram do local ao perceberem a presença dos militares. Deixaram para trás muita munição e pedras brutas de ouro. Por essas águas que separam dois extremos, o movimento de embarcações acontece quase o dia todo. Canoas grandes cruzam o rio Oiapoque. Na primeira abordagem, os militares param uma embarcação com 4 pessoas. São turistas brasileiros a passeio na região. Neste outro barco, os documentos são averiguados. Nenhuma irregularidade é identificada e a viagem segue. Logo mais à frente, a patrulha avista uma embarcação com carga.
Exército Brasileiro, fera. Estamos fazendo um patrulhamento de rotina. Os militares revistam a bagagem. Não levando nenhum material ilícito aqui, não. Não. São mantimentos comprados na cidade. Mas o que chama a atenção do grupo é esta embarcação com vários passageiros. Todos os documentos são checados. Tem uns 15 dias que a gente está no Oiapoque, que a gente mora no Oiapoque. Aí hoje a gente está retornando para Vila Brasil. A gente trabalha lá no restaurante. A região também é rota do tráfico de pessoas. Levados pelo sonho de enriquecer em garimpos franceses, brasileiros se deixam levar por propostas falsas e atravessam a fronteira na ilegalidade. Em território estrangeiro, são explorados por garimpeiros com trabalho forçado ou até mesmo escravo. O garimpo também está atrelado à exploração sexual de brasileiras, recrutadas por agenciadores do crime. Tem a peculiaridade de ter muito garimpo ilegal nessa região. Então, com isso, a gente tem que fazer o controle populacional muito grande, porque eles utilizam muito do fluxo logístico que sai do Oiapoque / Vila Vitória para poder abastecer os garimpos ilegais. Então, a gente faz esse controle aqui muito no rio Oiapoque para evitar que esse fluxo logístico chegue até os garimpos ilegais. Os aliciadores chegam a cobrar R$ 400 por pessoa para garantir a travessia do Brasil até garimpos do outro lado da fronteira. Estima-se que a cada ano são extraídas cerca de 10 toneladas de ouro na Guiana Francesa, de forma ilegal. Diferente da estrada, onde a gente tem um fluxo mais constante e mais fácil de controlar, o deslocamento fluvial ele permite itinerários distintos, caminhos mistos muitas vezes, em que há encontro entre deslocamentos terrestres e deslocamentos fluviais. É extremamente necessário que a gente esteja constantemente patrulhando os rios, até porque o fluxo criminoso ele é constante. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com um episódio especial de Reis e logo depois de Jesus tem Top Chef Brasil. Ótima noite para você. Boa noite.